Iniciar essa ministração e eu quero continuar falando sobre frutificação, que é o propósito de Deus sobre a nossa vida. Nós vamos dividir agora em 3 partes e eu quero começar falando sobre o adubo celestial. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 13, versículos 6 e diante. 6, 7, 8, 9. Vamos ler alguma coisa aqui para a gente entendermos sobre esse adubo celestial. Diz assim: ele dizia essa parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto e não achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta-o, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Corta-o, porque ocupa a terra inutilmente. E respondeu ele, dizendo: deixa este ano, até que eu escave e esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois mandarás cortar. O dono da terra, o dono do vinhadeiro, vem procurar nela se ele acha algum fruto. Se ele vê que nela tem plantado, no meio do vinhadeiro, uma figueira, e ele vem questionar aquele agricultor sobre aquela plantação. E o texto começa dizendo: um certo homem que tinha uma figueira plantada em sua vinha vem procurar e não acha, não encontrou nenhum fruto ali. E aí ele disse ao vinhateiro, a pessoa que trabalha ali: há 3 anos eu venho procurar nela e não acho nada. Corta-o, porque ela está ocupando essa terra inutilmente. O Senhor Jesus Cristo não se alegra com a infrutificação. Ele fica triste com a infrutificação. Por isso que o texto que nós lemos anteriormente, João 15, diz: eu sou a videira, meu pai é o lavrador, e toda vara em mim tem que dar fruto. Ele se entristece com igrejas que não frutificam, com igrejas que não caminham em propósito de frutificar. Ele desaprova esse tipo de situação. Ele desaprova tanto que no livro de Marcos, capítulo 11, o 12 ao 14, é a passagem que ele se encontra com a figueira. Ele vai procurar e ela não tem figo, ele amaldiçoa, porque ela não tinha figo. Então, tudo aquilo que nasce com um propósito e não cumpre o seu propósito, entristece a Deus. Então, se você entende que você nasceu com um propósito de frutificar, qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito? Frutificar. Pastor, mas eu não estou frutificando. Glória a Deus que você está aqui. Porque o Espírito Santo de Deus, ele te trouxe a esse lugar, para você, nessa conferência, ser adubado, para você ser enxertado. A Bíblia diz, a parábola que nós lemos, que o Senhor veio procurar e não achou fruto. Então ele manda cortar. A Bíblia diz que ele mandou cortar. Mas o Espírito Santo de Deus, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, eu acho que ele disse assim: não, vamos segurar eles lá. Eu vou levantar alguém para trazer o adubo a eles. Eu vou revelar isso a alguém. E vai trazer um adubo a cada um deles, que vai escavar e enxertar. Porque o texto diz assim, o Espírito Santo diz assim: ó, deixa ainda este ano. Deixa ainda esse ano. Esse ano é um tempo específico. É um tempo específico.
Quanto tempo Deus tem te deixado para que você frutifique, para que você gere filhos? Quanto tempo? A Bíblia diz: deixa ainda este ano para que eu esterque. Sabe quanto esterco tem sido aplicado na igreja? Gente, não é na nossa igreja. Muitas igrejas do nosso país, fora do nosso país, quando eu conversava com o Robert Doe, ele começou a falar: pastor, lá na África, em Gana, nós estamos falando sobre esse assunto. Lá na China, pastor Punchou está falando sobre esse assunto. O mundo está falando, está se falando, nunca se enxertou tanto a igreja. O que Deus tem nos dado é um esterco, é um adubo para a tua vida espiritual, para a figueira que você é, para que você possa produzir mais frutos. A igreja nunca tratou tanto sobre reino de Deus, nunca se tratou tanto sobre bens de governo, reis e sacerdotes, nunca se tratou tanto sobre paternidade. Não é nós que falamos, muitos ministérios no Brasil, muitos se falam sobre isso. Muitas igrejas fora do Brasil se falam isso. O que isso está tratando? Está tratando os assuntos, está se capando, está se cercando, para que todos possam produzir bons frutos. Não é que se cobrou tanto sobre postura, caráter. O crente tem que ser diferente, integridade, santidade. Vocês estão sendo confrontados sempre na igreja. Começa a refletir as últimas palavras que vocês ouviram na igreja. Começa a refletir tudo que vocês estão recebendo, tudo que vocês estão ouvindo na TV, tudo que vocês estão ouvindo nos rádios, tudo que vocês estão ouvindo em outros ministérios. Olha como parece que é um tempo da última colheita sobre a terra. É um tempo da igreja sobre a terra, que a igreja está sendo preparada para que possa produzir bons frutos. Tem se tratado esse assunto, tem esclarecido isso, tem trazido o conhecimento à igreja. Porque Oséias diz, 4:6, que o povo foi destruído porque faltou conhecimento. Então Deus tem trazido o conhecimento da visão, da frutificação, para que vocês possam gerar filhos, para que vocês possam frutificar. Tem sido um adubo natural da parte de Deus para vocês. Por que isso? Escute, por que isso? Porque frutificar, gerar filho, é algo natural. E Deus nos conhece pelos nossos filhos. E filhos são conhecidos pelos pais. Vamos tentar entender? Deus nos conhece pelos nossos filhos. Os filhos são conhecidos pelos pais. Quer ver o que a Bíblia fala sobre isso? Vamos tentar entender? Mateus 7,6. Mateus 7,6. Abra sua Bíblia. Deus te conhece pelos teus filhos, pelos teus frutos. Deus conhece você pelos seus frutos. Uau! Diga comigo. Deus me conhece pelos meus frutos, pelos meus filhos. Agora pergunta para o seu esposo está aí do teu lado, seu amigo. Como eu vou olhar para o Junão aqui e vou falar, vou perguntar assim: Júnior? Pergunta aí: Júnior, você é conhecido no céu? Pastor, de onde o senhor tirou isso? Que Deus nos conhece no céu pelos nossos filhos. Teu nome está lá ou não? Olha o que diz Mateus 7,16. Por seus frutos os conhecereis. Cara, teu nome está no céu? Pega essa. Por seus frutos os conhecereis. Uau! Porventura, colhem uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda a árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos, cortam e lançam no fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Portanto, pelos frutos os
conhecereis. Antes que eu falasse, portanto, pelos frutos conhecereis, quero abrir um parênteses. Se você tiver uma pergunta, você nos faz. A Silvia me fez uma pergunta no término da reunião. Eu falei: Silvia, quando nós retornar, eu esclareço a tua pergunta. E pode ter muitas perguntas. A gente está numa conferência. Então a irmã Eliel conversava comigo: pastor, o senhor vai deixar o pessoal participar e tal? Na boa, pergunte tudo que vocês quiserem. Nós estamos aqui para juntos aprender. A Silvia falou assim: pastor, eu ganhei uma pessoa para Jesus. Eu trouxe a pessoa na igreja. Aquela pessoa dá um mau testemunho, não quer nada com Deus, vai para a rua. Significa que eu sou uma árvore ruim? Eu dei maus frutos? A boa pergunta, não é? A Bíblia diz que a árvore boa dá bons frutos, a má dá maus frutos. Eu falei: não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que você foi escolhido por Deus para frutificar, que Deus escolhe coisas boas. Aí ela enfatiza que os seus frutos serão bons. Ah, mas e esse caso que eu trouxe e o cara não foi gerado? Vocês podem gerar filhos e seu filho não ser gerado. Pastor, eu fiz tudo direitinho, gestação, orei, paguei preço, não ganhei a pessoa para Jesus. Por quê? O que rolou? Existem 2 assuntos para ser tratados aqui. Vamos tentar tratar rapidão. Primeiro assunto, o assunto da Silvia. A Bíblia está dizendo que você vai gerar bons frutos. O teu trabalho é trazer aqui, quem convence o pecador do pecado não é você, é o Espírito Santo de Deus. Mas dentro do nosso livre-arbítrio, a pessoa pode dizer: eu não quero Deus. Tem pessoas que se declaram: eu sou devoto a Satanás. Tem muitos satanistas, a seita satanista tem crescido muito. Pessoas jejuam, fazem sacrifício a Satanás. São pessoas que querem ser dessa forma. E sobre o filho, a gestação, a pessoa que gerou: pastor, eu passei gerando, não ganhei meu fruto. Por quê? Eu fiz tudo direitinho, não ganhei. Por quê? Deixa eu voltar na Silvia. Um pai de família, ele tem vários filhos. 5 filhos. Vamos dar isso assim. A mesma educação, o mesmo amor, o mesmo carinho. Quando viaja todo mundo para o mesmo lugar. A escola estuda todo mundo na mesma escola. Por que numa família, às vezes um se perde? Um não quer nada na vida. Um deixa de estudar, vai para as drogas, mas é o mesmo pai, o mesmo educação. Por quê? Porque ele quis. Ele foi porque ele quis. O pai fez tudo, o pai ama incondicionalmente. Mas ele não quis. Filho espiritual é assim também. Às vezes ele não quer Jesus. Ele vai para o mundo. Ele não quer. Agora vamos falar da gestação. A gestação. Você faz tudo direitinho, você não gerou. Pastor, eu fiz tudo direitinho de novo e eu não gerei de novo. Não está dando certo esse negócio. A Bíblia também diz que a média, a estatística, é no mínimo 4 por 1. Você vai gerar 4 filhos para ganhar 1. É isso que a Bíblia está dizendo. E o semeador saiu a semear. Uma das sementes cai à beira do caminho. Outra cai no meio de espinheiro. Outra cai no meio de pedregulhos. Mas só uma cai na terra. Boa. 4 por 1. A Bíblia está dizendo isso. Então, a palavra do Senhor aqui nós estamos lendo, que Deus nos conhece pelos nossos frutos. Deus nos conhece pelos nossos frutos. E se você entende o propósito da frutificação, você vai começar a gerar filhos saudáveis para a honra e glória do Senhor. Agora você vai passar, você vai gerar. Pastor, comecei a ganhar. Já estou com a campanha, estou evangelizando umas 20 pessoas, não maluco, mas ganhei 2. Amém? Pelo menos você está sendo conhecido no céu, porque pelos seus frutos os conhecereis. Se você não gera fruto, teu nome não está na festa. Você já foi numa festa? Aí chega lá, como é que é seu nome? Deixa eu ver se você está na lista de convidados. Pastor, então se eu não gerar filho, eu não vou para o céu? Não é isso que eu estou falando. Você é salvo pela cruz. É pela cruz que nós somos salvos. Nós não invalidamos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário.
Isso aqui não tem nada a ver com salvação. Frutos tem a ver com galardão, porque o reino dos céus é um reino de negócios. O próprio Jesus diz que ele vem e ele toma conta daquilo que ele te deu, do propósito que ele te deu. Nós estamos falando de galardão, mas não estamos falando de salvação. Agora a Bíblia está dizendo que os filhos são conhecidos, aliás, Deus nos conhece pelos nossos filhos. Então um fruto que tu não gera, bota aí, o que é um fruto não gerado? Um filho espiritual não gerado. Primeiro, um filho espiritual não gerado são filhos órfãos. Cara, você já viu o que é um filho órfão? Você já foi no orfanato? Orfanato, aqui em Camboriú tem. Quando você vai no orfanato, você vai ver que um filho órfão é um filho que tem dificuldade de se relacionar. É um filho que tem dificuldade de construir amigos. É um filho que ele vive uma vida desacreditada, sem amor. Como as pessoas sem Deus. São pessoas órfãs. São pessoas desacreditadas de si mesmo. São pessoas desacreditadas de amor. São pessoas que têm rancor. São pessoas que guardam amargura. Ei, uma pessoa não gerada espiritualmente não é uma pessoa órfã. Um filho espiritual não gerado são filhos sem propósito. Você vai no orfanato conversar com uma criança, sabe o que ele fala? Para que eu vim no mundo? Nem a minha família me quis, nem meu pai, nem minha mãe me quis. Para que eu vim aqui? Como é que é as pessoas sem Deus? Eles perguntam assim: para que eu vim para o mundo? Para sofrer nessa terra? Olha quanta morte, olha quanta doença, olha quanta enfermidade. Deus existe? Eu já falei com uma pessoa, ele tinha um irmão doente. Ele falou para mim: Deus existe? Olha meu irmão, rapaz, olha a situação dele. Tu acha que isso é Deus? São pessoas que ainda não foram geradas. São pessoas que ainda não entendem o propósito de Deus para a sua vida. Não sabem por que vieram para o mundo. Não acreditam em Deus. Eu e você acreditamos e entendemos o propósito de Deus para a nossa vida. O propósito de Deus para a nossa vida é que as outras pessoas também possam encontrar a Cristo. Pessoas não geradas são filhos sem origem. Ei, muitas daquelas crianças foram abandonadas, não tem nenhum sobrenome. As mães abandonam, jogam fora, jogam lixo, jogam não sei o que, deixam no hospital, saem correndo. Não tem nome de pai, são sem origem. Escuta isso, é poderoso. Eu e você temos uma origem. Efésios 1:4 diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ei, escuta aqui. Eu e você temos uma origem. Amém. Antes que o mundo fosse criado, nós somos eleitos neles, dentro dele, dentro de Deus. Essa é a nossa origem. Então sabe o que eu entendo, meu irmão? Que um dia eu vou voltar à minha origem, que um dia eu vou voltar a Deus, que um dia eu vou voltar para o céu. Eu sei porque eu nasci porque Ele me fez, Ele me criou, Ele me gerou. Os filhos órfãos não entendem por que estão na terra. Você precisa gerar filhos. Você precisa frutificar para mudar isso. Filhos órfãos são filhos sem identidade. Não tem o seu documento, a sua identificação, quem é o pai, quem é a mãe. Gente, escute, isso é muito sério agora que eu vou falar. Sabe como é que está vivendo as pessoas lá fora? Elas estão vivendo sem uma identidade. Elas estão vivendo com um caráter deturbado. Elas não têm um referencial. Porque a criança, escuta, a criança, ela tem um referencial. Quem é o referencial? O pai dela. Então o filho órfão, ele ainda não tem um referencial. A pessoa que está lá fora que você vai gerar, o seu filho espiritual não tem um referencial. Porque o referencial dele é você. Mas como você ainda não assumiu a paternidade dele, você ainda não gerou, ele não tem um referencial. Toda criança ele quer ser como o pai. O pai não tem profissão nenhuma, o pai não tem nada. O pai trabalha de gari na prefeitura, catando lixo. E ele vê o pai sair com aquele uniforme da Enchepaz amarelo. E o menino tem 7 anos, pergunta para ele o que tu vai ser quando crescer. Ele diz assim: eu vou trabalhar no caminhão que nem o papai. Porque ele tem o referencial dele, quer ser como o pai dele, não interessa. Esse é o referencial dele.
Lá fora as pessoas estão sem referenciais, e estão sem caráter. Qual é o referencial do mundo, gente? Não vamos falar do nosso meio, não vamos falar do mundo. Alguns anos atrás se falava lá no mundo, o referencial, música popular brasileira. Esse é o referencial. Música secular. O rei Roberto Carlos era um referencial. Jogador de futebol no Brasil, tinha tantos. Pelé era um referencial. Olha quem é os nossos referenciais hoje lá do mundo. Adriano joga no Flamengo, um dia está jogando, agora está jogando aonde o Adriano? Foi contratado pelo Internacional, né? Pelo que eu soube. Meu filho, um dia está jogando lá, outro dia está lá vendendo droga, está num baile funk. Isso é referencial que as pessoas têm lá fora. Quando nós era criança, nós ia jogar bola, aí um dizia assim, não, eu sou o Pelé, outro dizia, não, eu sou o Romário, eu queria ser um. Você tinha um referencial. Qual é o referencial que o mundo tem lá fora hoje? Qual é o referencial de música que tem lá fora hoje? Tudo mundano, tudo uma coisa baixaria, uma perversidade terrível. As pessoas não têm referencial de caráter. As pessoas não têm um referencial de vida. O mundo está perdido. É um problema de referencial. Está deturpado. Meu Deus, eu quero profetizar que você vai ser conhecido no céu. Amém. E o referencial que os seus filhos vão ter, ele vai dizer assim, eu quero ter o meu casamento igual ao do irmão Eliel da irmã Dani. Eu quero servir a Deus e estar na igreja igual o Walter e a Lúcia. Eu quero estar na igreja, servir a Deus, ser um obreiro como o Danilo e a Josi. Eles precisam de um referencial de pessoas e caráter. Os filhos são conhecidos pelos pais. Eles precisam de um referencial que é você que vai mudar a história. A mudança acontece através da igreja de Cristo. Ela é um referencial para essa terra. Filhos não gerados são filhos sem referenciais. Isso tem que incomodar o teu coração. Você tem que dizer, eu preciso frutificar. Eu preciso gerar filhos. Eu preciso mudar essa história. Esse é o propósito de Deus para a minha vida. Quando você gera filhos, você é conhecido no céu. Filhos não gerados são filhos que têm o caráter deturbado. Sabe por quê? A personalidade, o temperamento, isso está no sangue. Mas o caráter e os princípios são educacionais. Você instrui, você ensina, você molda. Os seus filhos serão mudados por causa de você. Por causa de você. Então, escuta aqui, isso é muito sério. Eu sei que você vai frutificar. Eu sei que você vai gerar filhos. Eu sei que você vai ganhar, mas porque isso é natural na sua vida. Você vai sair aqui com um desejo tão grande, que antes do término do ano, nós vamos ter o maior batismo em água que aquela igreja já teve. Porque seu filho vai estar lá. Agora, escuta aqui. O caráter é educacional. Quem ensina a criança? Não, é o pai e a mãe. Escute. É o pai e a mãe. O pai diz assim, não faz, não pega, pode ir, fica aqui. Se você gerar filhos, e você dizer assim, meu Deus, aquela pessoa que eu trouxe para a igreja, que prova. Sabe onde é que está o problema? Em você. Quem não está ensinando? Você. Quem não está instruindo? Você. O evangelho é um evangelho que não é um evangelho de conforto. É um evangelho de confronto, meu irmão. Se a pessoa é fofoqueira, linguaruda dentro da igreja, fala mal, vive no pecado, vive dando mal testemunho, confronte ela. A palavra de Deus tem que mudar as pessoas. A palavra de Deus tem que transformar as pessoas. Você vai instruir seus filhos. Você vai ensinar seus filhos. Antes eu falei que você precisa investir no seu filho. Agora eu digo, você precisa confrontar os seus filhos. É muito mais importante o seu filho saber o que é não do que é sim. Porque cada vez que ele te pede, ele espera o sim. Quando você dá o não, você está dizendo assim, existe limites. Você ainda não está preparado. Ele precisa saber que ele precisa ser aperfeiçoado. Ele precisa ser ensinado. Então, todo testemunho mal de um filho envergonha o pai. Então, quando você comprar um negócio ou vender um negócio, cuide. Porque você pode estar nos envergonhando. Cuide com o que você faz. Cuide com o que você acerta. Cuide da forma que você negocia.
Cuide da forma que você se relaciona. Porque você pode estar dando um mau testemunho. E você está nos envergonhando. Agora, toda vez que você acertar, as pessoas vão querer saber, por causa do seu acerto, quem é o seu pai. Não só nos seus erros. Nos seus acertos, eles também vão querer quem é o seu pai. Toda vez que você for íntegra, as pessoas vão dizer assim: o pai desse cara é um pai de sucesso. Você olha para uma pessoa, na vida secular, você olha para uma pessoa e ele diz assim: rapaz, esse menino, um moço desse jeito, já é formado, tem a empresa dele, um negócio dele, casou, que bênção, que privilégio para o pai dele, não é? É assim que as pessoas pensam. É assim que as pessoas pensam. As pessoas se orgulham, não é do filho, é do pai. Uau! Todas as vezes que os seus filhos acertarem, as pessoas vão se orgulhar de você. De você. Você vai ser honrado por causa dos seus filhos. E todas as vezes que vocês acertarem, as pessoas vão querer saber quem eu sou. Quem é o seu pai? Quem é o Senhor? Todas as vezes que os teus filhos acertarem, as pessoas vão saber quem é você. Quem é você? Escuta. Deus nos conhece pelos nossos filhos. Agora os filhos são conhecidos pelos pais. Se você gera filho, Deus te conhece. Quando teu filho acerta, você é conhecido. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, Antigo Testamento, capítulo 17. A partir do versículo 54, nós vamos ouvir uma história linda que acontece aqui. Uma pessoa vence uma guerra sozinho. Deve ser o cara, esse cara. Olha só o que acontece. E Davi tomou a cabeça do filisteu e trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele em sua tenda. E vendo, porém, Saul sair Davi, ao encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o capitão do exército: de quem é filho este moço? Abner. Davi vai enfrentar a gente. Davi está aqui, está indo ao encontro de Golias. Davi tem coragem de enfrentar Golias. Golias está 40 dias dizendo: dá-me um homem, dá-me um homem, dá-me um homem, dá-me um homem, dá-me um homem. Diz que até o movimento de LS diz que foi Golias que começou o movimento. Aí então, ninguém tem coragem de enfrentar o Golias. Davi vai enfrentar o Golias. Saul olha e não está preocupado em saber quem é Davi. Ele diz: de quem é filho este moço, Abner? Ele disse a Abner: viva a tua alma, ó rei, que eu não sei. Então disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este moço? O sucesso dos teus filhos vão incomodar as pessoas a ponto delas querer saber quem você é. Amém. Quem você é? Quem está treinando ele? Quem está preparando ele? Quem está ensinando ele? Quem está instruindo ele? E voltou, pois, Davi de ferir o filisteu, e Abner o tomou consigo e trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então, imagina o Saul, resolveu o problema. Saul matou Golias. Então Saul chega para Davi e faz a seguinte pergunta: Davi, você é lutador de UFC? Davi, qual é as técnicas que você usa? Davi, você é um samurai? É isso que Saul pergunta? É isso que Saul quer saber? Se ele era o maior lutador do mundo? Olha a pergunta dele, versículo 58. E disse Saul: de quem és filho, jovem? Uau! Glória a Deus! De quem és filho?
teu servo Jessé ou Belenita. Meu Deus, as pessoas olharão para o teu fracasso, vão querer saber quem é o seu pai, mas as pessoas também olharão para o teu sucesso, vão querer saber quem é o seu pai. As pessoas vão olhar para o sucesso dos seus filhos espirituais, dos seus filhos carnais, e vão querer saber assim, de quem é pai este homem, esta mulher, quem é que tem ensinado, quem é que tem instruído ele. Sabe por quê? Eu acredito, diga comigo assim, frutificação. É o meu propósito. Sabe o que você é? Um pai e uma mãe de destino. Amém. Pai e mãe de destino geram filhos de propósito. Meu Deus do céu, receba isso para a tua vida, meu irmão. Os teus frutos serão melhores que você. Os teus frutos alcançarão o que você não alcançou. Os teus frutos, seus filhos espirituais, irão onde você não foi. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, eu creio nisso. Você vai gerar filhos melhores que você. Glória a Deus, você crê nisso? Você não ouviu? Que pena. Você vai gerar filhos melhores que você. Amém. Filho é uma coisa espetacular. Olha só que interessante. Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a nossa força. Gente, o que é uma alegria? É um sentimento maravilhoso. É um sentimento, um estado que nós temos na nossa alma, que nos dá prazer. Então, qualquer coisa que te leve a ter esse sentimento é algo bom. Agora, se você ganhasse, por exemplo, uma roupa nova, imagina que alegria, né? A pastora essa semana ganhou um sapatinho novo. Eu quase levei um infarto quando eu vi aquele sapato. Eu vi aquele sapato, ó amor, uma caixa linda, um sapatão daquilo. Eu disse, Jesus. Lá foi mais uma vez o cartãozinho, tem misericórdia. Ela, não, eu ganhei da Silvia. Eu disse, glória a Deus, Deus é bom. Quando você ganha uma roupa nova, você fica alegre, você fica feliz. Aí você vê aquela camisa novinha. Parece que aquilo é duro, né? Eu tenho até dificuldade de mexer o braço. Todo bom. Eu comprei uma camisa para mim bem linda quando eu viajei, bem linda. Eu usei ela todo bom. Primeiro dia que eu usei, fui lá na casa da mãe. Aí eu tô lá, né? Aquela coisa bacana, legal. O pai ali para fazer um agrado deu um cacho de banana. Ele vem com cacho de banana tão feliz. Quando eu cheguei em casa com o cacho de banana, aquela ponta daquele miserável cacho de banana passou aqui na camisa. Camisa branca, aquilo ficou preto, amarelo. Aquela alegria toda foi-se embora na hora. Disse, que coisa terrível esse cacho de banana, Jesus. Lá foi a alegria. A alegria que você tem de ganhar uma roupa nova é só o primeiro dia, meu irmão. Bota aquilo na máquina, quando tu tira, às vezes aquilo laceia. Parece uma camisa para ti e para a mulher junto. Cabe dois, né? Essa malha é sem vergonha. Coisa mais feia. Às vezes encolhe. Ele encolhe de um jeito, parece uma coisa baby look. Tu parece que está de 9 meses, no meu caso. A coisa terrível. É bem demais. Aí foi a alegria. Você compra, gente, escuta. Você compra uma motinha, teu carro. Primeira vez que você compra seu carro. Você chega na casa da família. Sempre quando eu troco de carro, até hoje eu tenho esse hábito lá, mostro para a mãe, né? Assim, mas eu me lembro, no início, trocar de carro lá. Chegava na frente da casa dela, meu Deus do céu, virava a Palestina no bairro da Nação. Meu irmão, falta 300 metros para chegar em casa. Já começava, bibi, 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 eu precisando lá, os outros pensavam que era uma ambulância, uma coisa. Para mostrar o carro. Tudo bom? Vai chegar na frente da casa, bibi! Ela olhava. Sorrisão. Aí já sabia que tinha trocado de carro. Aí você compra o seu carro, tudo bom. Imagina você está andando na avenida, chega um motoqueiro, já pam, bate de um lado, quebra o retrovisor, não sei o quê. Aquilo que era a tua alegria, tu já olha com uma tristeza que tu não suporta passar pela lateral daquele carro e ver aquela porta passar. Cadê a alegria? Foi embora.
A alegria era maravilhosa, não tem mais alegria. Você compra um imóvel, fica tão feliz, tão contente. Aí você começa a usar o imóvel, já dá vazamento, está chovendo no telhado, encanamento na parede, está subindo umidade, começa a gastar. Meu Deus, aquilo que te dava alegria, já começa a dar um desespero. Todas as coisas que eu quero que você entenda, todas as coisas da terra que possam te dar alegria, a alegria ela é passageira. A alegria ela é momentânea. Imagina uma viagem, gente. Para onde você quer viajar? Uma vez nós fomos fazer um retiro de casais, as pessoas tinham que perguntar assim, a viagem do seu sonho, né? A viagem do... Aí nos dizia, Paris, Roma, não sei o quê. Cada um dizia uma coisa mais linda do outro. Teve duas muito engraçadas. Uma irmã escreveu assim, eu gostaria de conhecer Santa Catarina. Quase que eu perguntei para ela, irmã, está morando aonde? Em São Paulo, irmã? Outra falou que queria conhecer uma cidade, Ibirama, né? Ibirama, né? Queria conhecer Ibirama. Eu pensei, uma viagem, você vai imaginar a tua viagem um pouquinho melhor, gente. Você vai mais longe. Você vai viajar para o exterior. Olha que alegria. Você está lá na volta. Gente, quando a gente está viajando, é a coisa mais boa do mundo. A gente compra até paçoquinha lá fora. Tudo compra. Chega um, quer vender aqueles colares, aquelas coisas feias, ridículas. Quanto é? Tá. Tem um espírito da compra dentro de você. Você sai comprando. Sai comprando. Compra lembrancinha para um, lembrancinha para o outro. Vem comprando tudo. Alegria de viajar. A tristeza é o dia que chega em casa e tem o cartão de crédito para pagar. Aquilo que era alegria. Já te dizia assim, meu Deus, como é que eu vou pagar isso? Tem misericórdia. À vista não dá, preciso parcelar. Aí ele parcela 2, 3 vezes. A casa podia ser alegria, não é alegria. O casamento, casa, cheio de alegria. Depois você começa a viver, aquela alegria não é uma grande alegria. Aquela alegria já é uma adaptação. Muitas vezes uma tolerância. É um ajuste. E você precisa se preparar para viver com alegria. Isso quando não tem a insatisfação, a tristeza de ter um adultério no meio do caminho. Então aquilo que o mundo pode te dar de alegria, não é já grande alegria. Mas eu quero te ensinar uma alegria na terra extremamente duradoura. Sabe qual alegria? A alegria de gerar um filho. Porque quando gerar um filho, por mais que ele possa te decepcionar em algumas coisas, mas ele nunca deixa de ser seu filho. Ele sempre é seu filho. Você sempre será o pai dele. Você sempre será a mãe dele. Você vai olhar para aquele homem barbado, ele não deixa de ser o seu menino. Você vai olhar para aquela mulher, uma moça, ela não deixa de ser sua filha. É seu filho. Agora imagine a alegria de gerar um filho espiritual. Ei, escuta comigo. Receba isso em nome de Jesus. Quando você gera um filho espiritual, você tem uma alegria eterna. Não é como uma moto, não é como um carro, não é como uma casa, não é como nada dessa terra. Porque o dia que tu chegar na glória, diante do tribunal de Cristo, a Bíblia diz que nós vamos receber um novo nome. E quando chamar o nome, você vai dizer, lá está indo meu filho. Glória a Deus. Lá está indo a minha filha. Amém. Aquele lá também é meu filho. Glória a Deus. Aquela lá também é minha filha. Ele transcende os tempos, meu irmão, e ele entra na eternidade. Eu quero que você receba em nome de Jesus uma unção de Deus sobrenatural. E crie dentro de você o espírito de ter uma alegria duradoura e eterna. Eu quero que você orgulhe de ter os seus filhos. Eu quero que quando seus filhos caminham na rua, você diga que lá é meu filho. Sabe aquele pastor lá, eu ganhei ele para Jesus. Sabe aquela pessoa que está cuidando de casais, o casamento dele estava destruído, mas eu alcancei eles para Jesus. Hoje ele dá treinamento para casais. O Espírito Santo, ele tem uma oficina preparada para ajustar todas as coisas
em mudar toda a história. Por isso que você vai gerar filhos bons. Por isso que Ele é especialista em pegar pessoas que lá para o mundo são pessoas inúteis, ruins, amarguradas, mas Ele transforma em pessoas maravilhosas, excelentes, para a sua glória, em nome de Jesus. Nós podemos ter esse privilégio de estar gerando filhos espirituais. Filhos espirituais. Uma vez chegou, o anjo foi falar com Abraão, e Abraão vai falar com ele em Gênesis 15, versículo 2, e disse a Abraão ao Senhor: que me has de dar, pois ando sem filhos. Abraão tinha tudo, toda a riqueza da terra, Coisa triste é o casal que não consegue gerar filhos, que luta, paga na medicina, faz tudo o que pode. Ele pode ser rico como for, ele dá a sua fortuna pela oportunidade, o privilégio, o prazer, o gozo, o adjetivo que você queira dar, e poderá segurar um filho nos braços e dizer assim: esse é meu filho, essa é minha filha. Agora você pode fazer isso, irmão. Você pode entender o propósito da frutificação e gerar filhos espirituais. Você pode ter isso na sua vida, ter essa alegria duradoura. O que eu faço, pastor? Meu filho, tem intimidade com o Senhor. O que eu faço? Se alimenta verdadeiramente de Cristo. Ei, aquilo que você come, eu sou a videira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, Ele tira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Se estáis em mim e eu em vós, uma vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver em mim. O que você tem se alimentado? Por que você tem ido a Cristo? Você tem ido a Cristo pelo aquilo que Ele pode te dar? Não. Você tem que ir a Cristo pelo aquilo que Ele é verdadeiramente. Você precisa verdadeiramente se alimentar de Cristo, se alimentar de Cristo. Se você se alimentar de Cristo, você vai se tornar um frutificador. O alimento, diga comigo, alimento. O alimento é muito importante. Você precisa se alimentar dessa visão, você precisa se alimentar desse propósito, você precisa entender isso. Por causa do alimento, Eva e Adão saíram do Éden. Foram tentados por causa do alimento. Gênesis 3 e 6. O alimento fez com que Caim matasse Abel. Foi um alimento. Gênesis 4, do 3 ao 5. Você precisa verdadeiramente se alimentar de Cristo. O alimento que você come pode ser terrível para a sua vida. Olha que interessante. Foi o alimento que levou o povo a murmurar. O povo sai do Egito, vai passar pelo deserto, começa a lembrar da comida do Egito e vai para o ponto da murmuração. Isso está em Êxodo 16 e 3. Número 11. O alimento é símbolo de festa. O povo comia e se alimentava nas festas. O alimento era o símbolo. Então é muito importante. Êxodo 12, 15 a 21. Aquilo que você se alimenta, essa é forte, pode te matar. Em todo sentido. Vai viver na terra comendo pizza, Coca-Cola, costela com gordura. Não é só isso. Massa. Vai te dar um infarto, você vai morrer. Seu colesterol vai ser uma loucura. Você não cuida do alimento. Você precisa cuidar com aquilo que você se alimenta. Por isso que nós trouxemos vocês para essa conferência, para alimentar vocês, para que vocês saiam daqui satisfeitos desse propósito da frutificação. O alimento é importante. O voto nazireu é símbolo de alimento. Tem coisas que não podiam comer. Juízes 13, 14. João Batista, meu filho, ele tinha uma comida diferenciada. Lucas 1 e 15. Ele comia diferente. Por quê? Porque tinha um propósito de Deus para a vida dele. O que você quer dizer com isso tudo? Que a palavra do Senhor verdadeiramente é alimento. João 6 e 53. Jesus, pois,
lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Você precisa comer de Cristo, se alimentar de Cristo. Ele é o alimento para nossas vidas. Se eu sou a videira, eu sou o DNA. Você precisa ter intimidade com Ele. Isso vai aflorar em você o propósito. Isso é importante demais para a sua vida. João 6:63. O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos dou são Espírito e vida. E vida. Ei, você está recebendo vida aqui nessa manhã. Você está recebendo vida espiritual aqui nessa manhã. Você está sendo alimentado. É o Espírito que vivifica. A carne nada aproveita. Jesus é a palavra. Ele é a palavra. João diz: no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Se Ele é a palavra e você se alimentar da palavra, Ele é a palavra, eu me alimento da palavra. A palavra diz assim: vós sois frutificadores, se estáis em mim, vós frutificar. E você se alimenta da palavra. O que é que você vai se tornar? Um frutificador. Não tem como você não caminhar nesse propósito. Não tem como você não caminhar nessa direção. Não tem como você não frutificar. Não tem como você não gerar filhos. Essa alegria duradoura, esse gozo, esse prazer vai estar na sua vida. Você vai viver dessa forma. Isso é natural para você. E para finalizar, quero falar um pouquinho sobre Joel, capítulo 2 e versículo 28. Gente, meus princípios, eu creio nos dons espirituais. Eu creio numa igreja cheia de Deus, uma igreja com revelação, dom de profecia, cura, milagre. Essa é a igreja que eu creio. Isso nós vamos experimentar cada vez mais baseado nessa profecia de Joel. Joel 2:28 diz assim: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Eu creio numa igreja cheia de Deus. Eu creio numa igreja avivada. Eu creio numa igreja renovada. Eu creio nessa profecia. E há de ser que nos últimos dias, nesse tempo, Deus vai derramar sobre a igreja. Eu creio nisso para o nosso ministério, para a nossa vida, para você. Eu creio nisso para você. Mas a Bíblia está dizendo, então, podemos entender que o propósito do derramar do Espírito de Deus é um propósito vinculado à frutificação. Porque o avivamento de Deus, a unção de Deus, vem na nossa vida com um só propósito, com que nós geramos filhos e filhas espirituais. O avivamento é para que você possa receber de Deus o Espírito Santo, e você possa gerar filhos. Isso vai produzir em você o quê? Que você gere filhos e filhas espirituais. Essa profecia se cumpre se nós entendermos isso. Filhos, só que os filhos somente vão desfrutar daquilo que você entender. E você só vai desfrutar aquilo que você conhecer. Filhos somente vão desfrutar daquilo que você entender. Você entende o assunto? Você instrui seu filho, você diz para ele. Você só vai desfrutar daquilo que você conhecer. A Bíblia está nos ensinando, e eu estou trazendo ao seu conhecimento, que os infrutíferos, uma igreja infrutífera que não gera filhos, com propósito que não gera filhos, ela está travando o avivamento de Deus para os últimos dias. Ela está travando a profecia de Joel, ela está limitando, ela não deixa que a unção seja derramada. Por quê? Porque ela não entendeu o propósito de Deus. Escuta, para você entender e para a gente finalizar essa manhã. A unção de Deus, Joel está dizendo assim: e há de ser que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne.
vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então, se você gera filhos, seus filhos vão poder profetizar. Mas quando você não gera filho, você não deixa que a unção seja derramada. Então a unção é derramada e só vem até nós para quê? Para que você gera filhos espirituais. A unção vem até você com o propósito de você gerar filhos espirituais. Senão ela não vem até você. Ela não vem até você. Para você entender melhor isso aqui, nós vamos fazer o seguinte. O Arley, vem cá um pouquinho. Olha que interessante. Essa aqui é a unção de Deus. Eu peguei o Arley, senta aqui. Que é o Arley? O Arley, ele já pegou gripe, e depois que a gripe sai, ela não volta novamente. Então, se eu derramar esse copo na cabeça dele, não vai ter problema, por isso que eu livrei você. Por isso que eu peguei o Arley. Vai ser mais fácil. Entre assim, né? Irmão, filho espiritual, tá tudo certo, não tem importância. Mas para você entender o negócio melhor, a história, nós precisamos de mais um aqui. Então, por misericórdia do Arley, eu vou trazer o João. Vem cá. Ele estava rindo muito do Arley, então eu achei melhor a gente complementar melhor para você entender. Escuta, Joel está dizendo, você está do lado dele aí, meu filho, vamos ver. Joel está dizendo assim, ei, e há de ser que nos últimos dias eu derramarei o meu Espírito. Vai derramar do Espírito dele sobre toda a carne. Toda a carne. Os vossos filhos vão profetizar. Escuta, por favor, entenda isso para nós essa manhã. Você quer muito unção de Deus, você quer muito poder de Deus. Fizemos, né, a semana da primícia, você está lá orando. Está aí o irmão Lucimar e Adai, nossos líderes de intercessão, nas quinta-feiras. Então a igreja nossa não deixa só na hora que não quer. Uma vez por semana tem um culto só de oração na igreja, e uma vez por mês tem uma semana só de oração na igreja. Então você está lá cheio de Deus, recebendo Deus, me dá mais unção, eu quero essa unção, me dá unção, eu quero unção, cara. Coisas que unção não são. Você está pedindo a unção. Aí você está pedindo a unção de Deus. A unção de Deus vem até você. Ela vem vindo e ela chega em você. Aí você fica todo bobo. Meu Deus, agora Deus está me usando, sabe? Estou recebendo cada vez mais revelação, cada vez mais propósito na palavra, cada vez, olha, agora estou tendo visões, e está vindo aquilo até você, e você está louco, a unção é até você. Mas tem algo para te dizer. A unção de Deus não vem até você por causa de você. Esse é forte, hein? A unção de Deus vem até você por causa do seu filho. Vou te mostrar na Bíblia. A Bíblia fala, no livro de 1 Samuel, a história que o profeta catou o pote da unção. Ele pega a unção e ele vai. E Deus diz para ele, profeta Samuel, enche teu vaso de azeite. Azeite é a unção. Azeite é a unção. Para quê, Senhor? Vai até a casa de Jessé. Lá pega a unção de Deus, e a unção de Deus vai até a casa de Jessé. Senhor, estou aqui. A unção de Deus chegou na casa do Jessé. A unção de Deus tem alcançado a tua vida. Você nunca tem se aquebrantado tanto na igreja como você tem sido agora. Deus nunca tem te despertado tanto como Ele tem te despertado agora. E você está todo bobo com as oportunidades, com os presentes de Deus. Tudo aquilo que Deus está te dando e está dizendo assim, Deus, que bênção, que culto gostoso, que palavra, que unção, que revelação, que tempo que a igreja está vivendo. Olha o que nós estamos vivendo. Tem sido isso maravilhoso. Todos os cultos, meu irmão. Termina os cultos, a gente começa a conversar. Meu Deus, o que
que foi isso? Olha o louvor, olha como está, olha só as pessoas. Gente, olha, até a palavra de oferta hoje tocou comigo, que coisa maravilhosa. Nós estamos recebendo muita unção de Deus. Agora, se nós não entendermos que a unção de Deus não vem até nós por causa de nós vamos perder a unção. Quando o Jessé viu Samuel, ficou todo bobo. Ô profeta, tudo bem? Como é que você está? Beleza? Não seria o quê? Eu não sou eu, Jessé, não sou. Ai, que alegria. Aí Jessé pensou que a unção era para ele. Ele falou assim: a unção não é para você. A unção veio até você por causa do seu filho. Porque hoje Deus quer ungir um filho seu a rei. A unção vem até você, meu irmão. Você é quebrantado, você é cheio de Deus. Agora, se você não entender que ela está vindo até você por causa do seu filho, vai passar, e tu vai passar um tempo de sequidão espiritual. Você já pode ter passado de sequidão espiritual, aí Deus se renova novamente, porque você é adubado. Ele dá um outro tempo. Ele pediu: dá-me um novo tempo, deixa ainda esse tempo. E aí você tem recebido cada vez mais de Deus, cada vez mais de Deus. E aí você não entende que a unção veio até você. Aí ele começa a conversar e dizer: para quê? Não, a unção veio. E ele queria entender que a unção era para ele. Ele disse: não, a unção não é para ti. Eu vim hoje aqui para ungir ao teu filho a rei. Ei, escute isso. A unção de Deus, ela nunca vai vir a você por causa de você. A unção de Deus, você tem recebido algo de Deus, algo novo? Você tem recebido? Amém? Amém? Mas ela sempre vem a você para que possa ser derramado sobre o seu filho. Você está entendendo o que Deus está fazendo? Amém. Você está entendendo o que Deus tem para você? Se você entender isso, escute isso em nome de Jesus. Se você entender que a unção chega por causa do seu filho que tem que ser gerado, você nunca vai deixar de receber mais unção, mais unção, mais unção, mais unção de Deus. A unção de Deus sempre vai vir até você, porque você precisa gerar filhos espirituais. A unção de Deus sempre vai vir até a tua casa, porque você precisa alcançar filhos que ainda não foram alcançados. Tem pessoas que te rodeiam, que estão sendo amarguradas, não têm uma identidade, ainda não conheceram a sua origem, ainda não conheceram o seu pai, ainda não tem um referencial. A unção de Deus está vindo a cada vez mais, porque você precisa alcançar filhos espirituais, pessoas sedentas por Deus, e elas serão alcançadas por causa de você, meu irmão. O Espírito Santo de Deus está tratando com nós nessa manhã. O Espírito Santo de Deus está tratando com a sua vida nesta manhã. Oh, glória a Deus. Vem aqui, Carol. Vem aqui, Adriel. Vamos estar solando um louvor aqui. Vamos estar cantando. Vamos estar adorando a Ele. Vamos receber cada vez mais essa unção. Mas entendendo que essa unção vem por causa do propósito. Eu queria que você levantasse nessa manhã. Se você quiser vir aqui para a gente orar todo mundo junto aqui em comunhão, meu irmão. Vamos vir aqui à frente. Vamos orar junto aqui. Vamos estar junto aqui orando. Queria que você viesse aqui para a gente estar orando junto como igreja. A gente está orando um pelo outro aqui junto. Glória a Deus. A gente está num momento de intimidade, num momento de unção, num momento recebendo cada vez mais do Senhor. Nós vamos orar um pelo outro aqui. A unção de Deus vai ser derramada nesse lugar. Glória a Deus, glória a Deus.